Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Salvalaio e no vídeo de hoje a gente vai ter a parte 2 com dicas em pintura em tecido. Então, se tu quer saber quais são o resto das dicas, enfim, as cores que eu utilizei, tudo certinho, é só vocês continuarem assistindo o vídeo. Agora, então, a gente vai estar utilizando o verde, esquece. Vai estar utilizando a cor laranja, tá, pra fazer o bico. Eu vou estar utilizando o marrom também, tá, gente? Mas daí nós vamos com mais cautela nesse pote, tá certo? Então, o que que eu faço? Eu abro as tintas já, pra ficar bem certinho. E pego a cor base e pinto. Normal, igual eu fiz lá em cima. Tá vendo como o pincel com mais tinta ele desliza mais fácil? E a borda ela fica bem mais retinha. É por isso que eu digo, não economizem na tinta, tá? Fica bem mais fácil a pintura, tá? O acabamento fica bem mais bonito se tu não economiza na tinta, tá certo? Fora que depois tu vai vender, tu pode ganhar um dinheiro bem melhor se tu faz uma pintura de qualidade, né? Que ela não vai desbotar tão fácil assim. E também, né, com acabamento mais bonito, mais profissional, digamos assim. No começo, caso tu é a primeira vez que tu vai pintar, pode ser que tu estranhe, tu borre com mais facilidade. Tu não consiga fazer, de fato, uma linha muito retinha. Mas tu vai praticando até no final do desenho, tu já tá, ó, um pedacinho de pelota de tinta dura. Tira pra fora pra não danificar, não borrar. E taca ali pau. A dica que eu dou, ou tu deita o pincel assim e traça acarcando ele pra baixo, tá? Com bastante tinta, novamente. Ou tu pode fazer o quê? Molhar o pincel e vir com ele assim, ó, de ladinho na linha, empurrando, tá? Ambos o jeito fica. Aí depende o ângulo que tu tá, o que tu quer fazer, ó. Por exemplo, agora eu inclino meu pincel pra cima, pra puxar de baixo pra cima, tá certo? E bom, pintada a nossa base, eu pego o marrom. Mas assim, gente, ó, só a pontinha suja de marrom, tá? Espero que você esteja conseguindo ver. Porque afinal o bico do nosso pato não é marrom, né? É só pra fazer uma nuance. Então eu boto bem pouquinho e esfumo bem com o laranja, tá? Pra ficar como se fosse um laranja um pouco mais escuro. É legal fazer isso com o marrom e não com o preto, porque o preto ele é meio pesado. E a chance de acinzentar e dar errado é muito grande. Então, porque o marrom ele já tem um fundo mais amarelo, né? Então, teoricamente, é meio difícil dar errado. E simplesmente vamos passando nas beiradinhas, tá? Aqui onde é a repartição do bico, capricha um pouquinho mais no sombreamento, mas nada demais. Só pra mostrar que aquele tá por cima e esse tá por baixo. Deu uma borradinha, não se desespera. Volta com a cor base e conserta, tá, gente? Pra mim, assim, o bico já tá bem legal, tá? O que eu vou fazer é pegar o branco só pra dar um detalhe, tá, gente? Então, pego um pouquinho do branco, bem pouquinho mesmo até, meio que dou uma limpadinha no pincel aqui, tá? E eu faço que aqui na pontinha dele, ó, tá vendo? Vou construindo aos poucos pra não dar erro. Então, vou pegando um pouquinho de branco e vou fazendo com essa vírgulazinha, digamos assim. Pra dar uma luminosidade pro biquinho do pato. É bem sutil, tá, gente? Bem sutil mesmo, mas que ao vivo, assim, dá uma diferença e fica legal, ok?
Talvez na câmera vocês nem estejam conseguindo ver, mas é assim que funciona, né? Limpo bem o pincel novamente, tá? Porque a gente não vai mais usar o laranja agora, porque o laranja aqui tá por cima, então a gente precisa fazer o corpo primeiro, para ficar um acabamento legal. E agora eu vou fazer as folhinhas. Como eu vou começar por cima, vai dar tempo de essa base aqui secar um pouco, tá, gente? Então eu guardo as tintas e vou para as folhas, que eu vou estar utilizando 2 tons de verde também, tá? E talvez até o sépia, tá, gente? Então eu separo o sépia, o verde pinheiro e o verde folha, de fato, tá, gente? E o verde folha vai ser a nossa base, ok? Pra ficar a tinta no caso, na tampinha, pra ser melhor de trabalhar, é só vocês bater, tá? Essa aqui, minha tampa tá até quebrada. Então, ó, fica um pouco de... Tira essas borrachinhas que cria, né? Porque a tinta de tecido, ela emborracha com o tempo, onde fica pegando oxigênio. E novamente eu abro pra já facilitar a minha pintura e não dar tempo da tinta secar antes de fazer o esfumado. E é o mesmo procedimento, tá, gente? De cima para baixo. E no caso, é as folhas que eu vou pintar porque elas estão embaixo das flores. Então, tudo com um pincel fininho, porque são mínimos detalhes, tá? Então, vocês podem ver que o que a gente mais usa é esse pincelzinho pequenininho. Por isso que eu acho que ele é um dos mais importantes, tá? Então, sem dúvida nenhuma, eu recomendo vocês ter um mais pequenininho, assim, mais fininho. Taquei o meu dedo em cima e eu percebi antes de fazer cagada. O que eu pego? Pego o papel higiênico e limpo a mão, tá, gente? Pra não ter perigo de borrar tudo. Presta atenção, tá, gente? É que eu geralmente... É que eu tô falando aqui. E é meio difícil, assim, sabe? Mas, fez a base. Novamente limpo. Dá uma limpadinha no pincel. Pego o tomzinho mais escuro. Faz o contorno da folha. Com foco. Mas na base, tá? Do outro lado a mesma coisa. Dei uma borrada com o pincel por causa dos pelinhos da toalha. Mas não tem problema, é só dar uma... Se borrar pra cima da flor, não tem problema, porque depois a flor tapa, né? A pintura da flor tapa. O problema é quando é aqui nas partes de fora, tá, gente? Porque daí não tem como tacar outra tinta pra tapar. Eu vou pegar um pouquinho do sépia em si pra fazer aqui o comecinho da folha. Limpo o pincel e esfumo de novo. E para dar um toque, eu também vou pegar o branco. O branco basicamente vai entrar em todas as pecinhas, todas as cores, tá? Porque ele dá essa questão de tridimensionalidade. Então eu passo ele mais aqui no centro, tá? Faço um risquinho. Limpo. E esfumo. Ai, 4 cores numa folha. Sim, mas aqui, ó, dá um efeito legal na folha, tá, gente? Enfim. Caso tu queira fazer o tracinho da folha, eu recomendo o sépia, tá? Alisa bem a pontinha do pincel aqui, amassa bem, pra fazer o tracinho. Pra afinar, caso tu ache que ficou muito grosso, pega a cor base, que no caso já vai estar um pouco escura, porque a gente utilizou branco. Mas é só passar em volta assim, tá? Que tapa e dá uma afinada, até uma esfumadinha fica legal, tá? Isso eu vou fazer em todas as folhas. Gente, voltei aqui sem terminar, só pra mostrar pra vocês que eu fiz lá verde escuro e eu gostei mais. Então, eu pego a cor base, tá? Pego o branco novamente, pra dar aquele charme que a gente tinha dado.
limpo meu pincel, tá? Pra dar umas esfumadinhas nas bordas. É como se eu pegasse uma borracha e apagasse o que eu tinha feito, tá? Pra fazer de novo. Eu vou pegar um pouco mais do branco, porque eu achei que não deu tanto efeito, tá? Pronto, agora gostei mais. E eu vou pegar o verde escuro. Antes disso, eu faço o quê? Eu faço assim, pra ele ficar achatado, tá vendo? Pego um pouquinho de tinta e boto ele de comprido, tá? Pra ele ficar fininho. Eu achei que assim ficou mais fácil de trabalhar. E puxo os raminhos. Ficou bem mais bonito. Então, é isso que eu vou fazer no resto das ovinhas. Mostrar pra vocês que eu mudei aqui e como consertar, apagar, caso tu não goste de que tu tenha feito. Então, gente, agora já finalizada toda a pintura base, digamos assim, né, do nosso desenho, eu gostaria de dar, né, algumas dicas de beleza, tá? Pra esse desenho ele ficar mais rico, enfim, essa pintura ficar mais rica. A primeira é nas flores. Eu geralmente gosto de botar esses brilhinhos, tá? Nas flores. O nome é Cola Glitter Acrylex, tá, gente? Cor sortida, sei lá, eu não me pergunte qual a cor, mas é um que brilha meio esverdeado, tá certo? Esse que eu tenho aqui. Mas você pode usar de qualquer brilho, enfim, tá? Eu não sei se ela é própria para tecido, eu simplesmente comprei no mercado há muito tempo atrás, tá? Então eu boto um pinguinho no miolo de cada flor, no caso, né? O preço que eu paguei há 500 anos atrás foi R$ 1,35, mas hoje em dia deve estar aí em torno de uns R$ 3, né? Assim como as tintas. Mas eu pego um pincel assim e vou passando por cima. É importante que a pintura de baixo, né, que tu vá fazer isso por cima, esteja bem seca, tá? Pra não borrar a pintura. Então, mas caso você tenha colocado e ache que ficou pouco brilho, é só colocar mais, tá? Isso não vai diferenciar muito em questão de pintura, da pintura, enfim, não vai fazer muita diferença. Então você bota mais um pouco e espalha. Agora sim, eu acho que já tá bem legal. A segunda dica é, nunca deixem os olhos assim chapados, tá? Eu sempre pego depois uma tinta branca, ou enfim, você pode pegar uma caneta para tecido branca também, que é até mais fácil de manusear, né? Com um pincelzinho fino também. Eu vou fazer o quê? Bolinhas e risquinhos, enfim, tá? Para dar uma dimensão a esse olhinho. Então eu faço uma bolinha, que no caso também pode ser feita com a bundinha do pincel, né? Então eu pego onde tem mais tinta aqui, porque a minha tampa ela também é suja de outras cores. E coloco. Só que, como eu tenho uma tinta embaixo, ela não vai ficar 100% retinha, né? Então eu gosto sempre de vir com o pincel e dando umas ajeitadinhas. Assim. Eu vou pegar daqui mesmo, tá? Porque eu preciso de bastante tinta e um pouco mais mole, tá? A tinta. E faço um pinguinho, tá? Porque, enfim, não é só um risco que tem no... Um risco não, uma bolinha que tem nos olhos. E na parte colorida, eu pego o meu pincel, né? Boto um pouco de tinta, que eu até exagerei aqui. E eu faço um tracinho. Caso tu tenha engrossado demais, enfim, não tenha ficado muito certinho, você volta com a tinta que tu usou e afina o risquinho em volta, tá, gente? Mas para a última dica que eu tenho para dar para vocês é o chãozinho. Como fazer o chão ficar bem esfumadinho, certinho, tá, gente? Como, por exemplo, nessa outra toalhinha que eu fiz aqui. Eu utilizo a técnica seguinte. Eu utilizo esse incolor clareador, tá? Também da Acrylex. Ele é
como se fosse transparente mesmo, pra diluir, como se fosse pra diluir tintas, tá? Mas eu faço o seguinte com ele. Eu pego um pincelzinho, tá? Já maior, não precisa ser tão pequenininho. E eu faço aqui da base, tá? Onde eu quero que vai ficar meu chão. Assim como a tinta, evite passar poucos, tá, gente? Não passe muito pouco, não. Pra que o efeito fique bem legal. Enfim, fiz essa parte aqui pra não secar. Eu vou vir com a cor sépia, que é a que eu gosto de usar assim no chão, mas você pode estar usando qualquer outra cor também. E eu pego um pouquinho e passo na parte superior aqui. E também no contorno da peça. Aí eu volto com o pincel que eu apliquei, tá? A parte incolor. E esfumo. Eu gosto de deixar um efeito esfumado tanto pra baixo quanto assim mais pro lado, tá, gente? Eu acho que fica mais legal. E pra dar um toque, assim, como aqui é um chão mesmo, né? Que tem um animal em cima. Eu gosto de fazer, tipo, uns matinhos, tá? Eu acho que fica bem legal, como se fosse uma grama, enfim. Um chão de verdade. Então é só pegar o pincel fininho, tá? E puxar pra cima. Aí pode ser feito flores, podem ser feitos vários detalhes, enfim. Feito o chãozinho aqui então, gente, pra dar um detalhezinho mais diferente, eu vou pegar a tinta fúcsia, tá? E vou fazer como se fosse umas florzinhas aqui. Então eu pego o pincelzinho e faço pontinhos. Só pra dar um acabamento nesse matinho aqui, tá, gente? Então, ó, é só encostar o pincel. E pra dar um charme a mais, né, e não ficar algo tão chapado, eu vou pegar tinta branca. Eu vou passar no centro aqui, tá, desses galinhos. E dar uma esfumada. Pra ornar com o resto do nosso desenho, que não é chapado. Então, gente, terminado todo o trabalho da pintura, ele vai ficar assim, tá? Já tá seco, ok? Lembrando que as cores que eu utilizei vão estar todas aí no box de descrição, tá certo? Porque senão, se eu ficasse falando aqui, ia tomar muito tempo do vídeo, o vídeo já vai ficar meio grande, tá? Então, preferi colocar. Então, vai estar tudo no box de descrição. Tipo, corpo da pata, tal cor base e tal cor sombra. Todas as iluminações eu fiz com um branco, tá? Então, por iluminação vai estar só o branco. Mas o laço, por exemplo, fúcsia, depois uva, como sombra, vai ter tudo aí embaixo, tá? Pra vocês saberem certinho, tá certo? Mas então essas foram as dicas que eu tinha pra dar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas, também da pintura aqui. Pretendo trazer algumas outras pinturas, tá? Ensinando como enfeitar a toalha em si, sem ser só com a pintura. Alguns bordados também diferentes. Se vocês gostam da ideia, então deixem o seu like aí embaixo. E também comentem, tá? Se vocês têm alguma dúvida, ou então alguma ideia, algo que vocês querem que eu traga neste meio ou qualquer outra coisa também, vocês podem deixar aí no comentário pra mim, tá? Vou ficar muito feliz com isso. Mas é isso, então, se não é inscrito também, se inscreva no canal, se não conhece meus outros vídeos, vá lá dar uma olhadinha, tá, gente? Mas é isso, então, um beijinho no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!